A Polícia Federal já preparou uma cela especial para receber o Bolsonaro e sua prisão poderá ser decretada a qualquer momento. Bolsonaro já está em prisão domiciliar e essa prisão poderá ser transformada em prisão em presídio porque ele descumpriu diversas vezes as medidas cautelares. É tanto que essa sala já foi providenciada pela PF há mais de 3 meses, porque há mais de 3 meses a PF já vem pedindo a prisão do Bolsonaro exatamente por ele desrespeitar a justiça. Depois de ter sido chamado de idiota e estúpido pelo Silas Malafaia, o Eduardo Bolsonaro tentou minimizar as provocações e ataques, dizendo que foi uma seleção feita sob medida pela PF, pelo Alexandre de Moraes, para manchar a imagem deles, e terminou a mensagem dizendo para o Silas Malafaia que eles continuam amigos e que estamos juntos. Na internet são um amor, nos bastidores são um verdadeiro terror. E o Silas Malafaia, que teve o seu passaporte apreendido, deixará de fazer 2 viagens que estavam programadas, uma para Boston e outra para Punta Cana. Não se preocupa não, Silas, que tu vai já viajar, não é para Punta Cana não, é para Cana mesmo. E ele hoje fez um vídeo fazendo aquele showzinho dele de novo, chamou o Alexandre de Moraes de ditador e de desgraçado e disse que não tem medo dele. Enfim, nada de novo. E parece que a desunião bolsonarista também está para além do território nacional. O Paulo Figueiredo, ele postou uma mensagem, uma imagem com uma forma de provocação ao Eduardo Bolsonaro. Coincidentemente, no mesmo dia que a Polícia Federal divulga o conteúdo das trocas de mensagem no celular do Bolsonaro, ele divulga a foto de uma bananinha triste. Depois ele veio a público dizer que essa foto era em ironia ao Pacheco, ex-presidente do Congresso Nacional, que teve o seu visto cancelado pelos Estados Unidos. O golpe tá aí, cai quem quer. A Polícia Federal achou muito estranho o Bolsonaro, em um ano apenas, ter movimentado mais de 30 milhões de reais na sua conta bancária. E o PT protocolou um pedido de investigação no STF por suspeita de lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraude processual por conta dessa tamanha movimentação de dinheiro na conta do Bolsonaro. E mesmo tendo sido proibido pelo Alexandre de Moraes de movimentar suas redes sociais, o Bolsonaro, a Polícia Federal constatou que o Bolsonaro atuou nas redes sociais encaminhando mensagens para seus aliados por mais de 300 vezes. O presidente Lula se reuniu com o Hugo Mota e pediu para que ele agilizasse a cassação do Eduardo Bolsonaro. Ele fez a linha bicha muda e não disse nada. Em entrevista à Globo News, ele disse que vai dar todo o devido direito de defesa ao Eduardo Bolsonaro se defender sobre o processo de cassação, que nem vai atrapalhar e nem vai ajudar em nada. Em referência às ameaças do Eduardo dele ser sancionado pelos Estados Unidos por não levar adiante o projeto de anistia, ele deixou bem claro que não funciona sob ameaça. E 2 notícias boas para concluir. A Câmara aprovou em regime de urgência o projeto que amplia a isenção do imposto de renda de até para quem ganha até 5 mil reais. Ou seja, a votação e discussão sobre esse projeto será a partir de agora acelerada. E a Justiça da Itália negou o pedido da defesa da Carla Zambelli, que pedia a transferência dela da prisão do presídio feminino para a prisão domiciliar. Fala, Zambelli, tu não disse que estava intocável e protegida na Itália, querida? O governo Trump pretende agora bloquear o acesso do ministro Alexandre de Moraes a todas as companhias aéreas americanas, hotéis americanos e até serviços da Apple e do Google. Ou seja, dependendo do local para onde ele viajaria, ele não poderia viajar em determinada empresa de avião, ele não poderia se hospedar em determinados hotéis, assim como ele também ficaria impossibilitado de ter um smartphone com sistema operacional. Lembrando que o cartão de crédito que ele tinha no Banco do Brasil de bandeira americana foi bloqueado. O Banco do Brasil ofertou o cartão da bandeira Elo, que é uma bandeira nacional, mas a gente não tem informação se ele aceitou ou não. O ministro Alexandre de Moraes declarou recentemente em entrevista ao The Washington Post que os bancos brasileiros eles poderão sim serem punidos se eles desrespeitarem a legislação brasileira. E ontem mesmo o Flávio Dino falou que a Lei Magnitsky ela está proibida de ser acionada no Brasil sem autorização da Suprema Corte. A imprensa brasileira começou uma campanha em defesa dos bancos, que são seus maiores patrocinadores, dizendo que os bancos poderão ter um prejuízo milionário, que os bancos poderão ser excluídos do sistema financeiro conectado nos Estados Unidos por conta dessa determinação do Flávio Dino. E o Flávio Dino acabou ironizando. Ele disse que diante da queda de 42 bilhões das ações dos bancos em um único dia, ele não sabia que ele era tão poderoso assim. Eu amo o sarcasmo do Flávio Dino. Abre aspas para ele. Proferiu uma decisão ontem, essa que dizem que derrubou os mercados. Não sabia que eu era tão poderoso. 42 bilhões de especulações financeiras. A sorte é que a velhice ensina a não se impressionar com pouca coisa. É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí ele fez uma analogia que eu considero perfeita. Ele falou do caso da JBS, que tem empresas subsidiárias nos Estados Unidos. A aplicação da Lei Magnitsky aqui seria a mesma coisa que o Brasil obrigasse a JBS dos Estados Unidos a empregar os seus funcionários com as regras da nossa CLT e não com as regras trabalhistas dos Estados Unidos.
Perfeito, Flávio Dino. Maravilhoso. O que seria do Brasil sem você e o Xandão? E hoje os Estados Unidos ele cancelou o visto do Rodrigo Pacheco e do Ricardo Lewandowski, tá? O do Rodrigo Pacheco é porque ele foi durante muito tempo presidente do Senado e nunca deixou ser votado o impeachment do Alexandre de Moraes. E do Ricardo Lewandowski é porque supostamente ele sempre votou desfavorável ao Bolsonaro enquanto era ministro da Suprema Corte. E também por acabar coordenando a Polícia Federal. E o Paulo Figueiredo ameaçou a Érica Hilton, o Felipe Neto e até a Anitta de terem os vistos deles cancelados se eles ficassem com manifestações anti-americanas nas redes sociais. Ameaçou os três. É bom ficar na moral, viu? Disse ele. O Jason Milley, conselheiro do governo Trump, atacou Alexandre de Moraes, chamou ele de aspirante a ditador de terceira categoria e classificou ele como rei louco. A embaixada dos Estados Unidos no Brasil voltou a atacar o Supremo Tribunal, falou que enquanto Trump estiver no comando, pessoas e empresas sob jurisdição dos Estados Unidos têm a garantia de que nenhum governo estrangeiro será autorizado a censurar a liberdade de expressão. E teve a capacidade, a petulância de dizer que o STF não tinha autoridade para impedir a aplicação da Lei Magnitsky no Brasil. Olha, eu até entendo que simplesmente expulsar a embaixada americana do Brasil seria uma atitude de alta tensão, mas que dá vontade de fazer isso, dá, porque é inadmissível os ataques que essa instituição faz ao Brasil e no nosso próprio território. E o governo Lula vai comprar todos os alimentos perecíveis que iriam ser exportados para os Estados Unidos e a merenda escolar será um dos destinos dele. O ministro Alckmin anunciou que os Estados Unidos reduziu a tarifa de 50% para 25% para todos os produtos de aço e derivados de aço e ferro. No mês de julho, a exportação de soja do Brasil para a China subiu quase 14%, enquanto a exportação dos Estados Unidos para a China caíram 11%. Empresas que trabalham com a carne brasileira estão tendo prejuízos financeiros e estão juntos escrevendo carta para o Trump pedindo para ele isentar esses produtos. O governo Lula ele abriu o mercado para a carne brasileira ser vendida para a Indonésia, ampliando o seu leque de clientes, diminuindo assim a sua dependência do comércio bovino com os Estados Unidos. E a fabricante de armas Taurus, lá no Rio Grande do Sul, suspendeu a sua produção e deu uma férias coletiva para os seus funcionários de 15 dias. Porque esse setor armamentista, bolsonarista de carteirinha foi um dos mais prejudicados. Porque 90% da produção da Taurus vai para os Estados Unidos. E eu acho pouco. Deviam ser taxados em 100% esse setor.